Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Macaé, a revista eletrônica que te conecta com o que há de melhor em nossa cidade. E abrimos o nosso programa com as belíssimas imagens da Serra. E as nossas cachoeiras são lindas, não são? São lindas, são lindíssimas, Ed. Mas eu sou suspeita pra falar, porque eu nasci na Bicuda, né, gente? Região serrana. Mas, Ed, me conta uma coisa. Você comeu muito no festival gastronômico? Pô, Duda, falar que comeu muito, gente, é muito forte, né? Muito forte. Eu posso te falar que eu apreciei, degustei. Assim, eu provei 3 pratos. Sim. 2 doces e 1 salgado. Mas isso vai ser assunto que a gente vai falar no programa de hoje. E no programa de hoje, eu vou falar sobre alimentos que ajudam na depressão. Vamos falar sobre meio ambiente? Você conhece a Associação Ame Mais? Estamos em Setembro Amarelo. Como você cuida da sua saúde mental? Viu como o programa está recheado de coisas boas? É isso mesmo. Então, aproveitem e nos sigam em todas as redes sociais que estão aparecendo aí na telinha. Assim, você não perde nenhum detalhe da nossa programação. É isso mesmo, pois o Conexão está só começando e promete muita diversão e informação, tudo isso para você. O Dia da Árvore é comemorado no Brasil no dia 21 de setembro. Essa data foi escolhida por estar próxima ao início da primavera e tem por objetivo conscientizar toda a sociedade a respeito da importância das árvores para o meio ambiente. E em Macaé, além de celebrarmos essa data, temos o privilégio de contar com diversas cachoeiras que enriquecem a região serrana. É isso mesmo, Ed. E as belezas naturais não só nos proporcionam lazer e turismo, mas também são fundamentais para a preservação da biodiversidade local. E a propósito, o Ed e a Joyce prepararam uma matéria linda na região serrana. Vejam. E o Conexão Macaé chega aqui na região serrana, especialmente na Cachoeira da Siriaca. Um nome bem diferente, mas quem vai me contar essa história é a nossa nova colega de trabalho, Joyce, que já foi apresentada na sessão do dia e agora estará aqui conosco no Conexão Macaé. Mais uma vez, seja bem-vinda. Muito obrigada. Prazer imenso estar hoje aqui no quintal de casa, né? Falando um pouquinho da serra, um pouquinho da nossa região, dessa cachoeira que há muito tempo tem sido explorada. É um ponto não só turístico, quanto um ponto de encontro, né? Joyce, por que Siriaca? Por que esse nome aqui? O que eu sei desde a minha infância, o que eu me recordo de ouvir dizer, é que havia uma mulher que ela tinha poucos recursos e morava aqui sozinha. Isso daqui era toda uma área, que era uma fazenda, fazia parte de uma fazenda. Ela faleceu, daí então começaram os frequentadores a chamar isso aqui de Siriaca. Ficou Siriaca. Esse é o que eu tenho da minha infância, de recordação das pessoas que falavam. E a gente vindo pra cá, né, eu tava lembrando da minha infância, minha adolescência, eu vinha pra cachoeira e aqui ficava cheio, né, muito turismo, ônibus. Exatamente. Por que isso hoje diminuiu, Joyce? Eu acredito que a cachoeira em si, a falta de água, né, no local, deixa um pouco a pessoa sem muita opção para tomar banho. Uma vez que eles vêm para cá com crianças, né, às vezes traz comida, faz aquela reunião familiar. Por mais que o local seja agradável, seja um ambiente de natureza e com segurança, para a criança não é muito atrativo hoje em dia. Seria interessante se a gente tivesse um parquinho, de repente. Então a gente precisa cuidar da população, dessa questão de turismo em todos os aspectos, né? Tem a área de preservação também, que precisa ser olhada com mais cuidado, porque a gente vê que as pessoas às vezes acabam abandonando lixos e não recolhem, mesmo tendo as lixeiras ali. Joyce, fala um pouco da sua infância aqui, a gente estava conversando nos bastidores. Sim. Você falando das brincadeiras, os lugares que você participava aqui na cachoeira. De aqui era tudo mato, tudo lama, barro,
sabe? A gente brincava muito de bola por aqui. Aqui em cima a gente tem um campinho que as crianças usam até hoje. E dentro de rio, não sei se você, na sua infância, você brincou com aquela brincadeira que a gente subia. Sim, um no outro, ficava empurrando. Sim, aqui como era muito fundo, a gente fazia isso, era uma farra, gente. E hoje tá bem diferente. Hoje tá bem diferente. Hoje tá bem diferente. Preservação ambiental, Joyce, é um dever de todos? Com certeza. Hoje, isso daqui, toda essa área é área de APP, área de preservação permanente. Só que não cabe só uma fiscalização se eu não fizer a minha parte, se fulano não fizer a sua parte, porque são muitas coisas, é uma área grande, vem muita gente, não dá para todo mundo estar cuidando do que é do outro. Então é importante que as pessoas venham, comam, brinquem, mas recolham seus lixos, sabe? Tenham a conscientização, tenham essa educação, né? De se conscientizar de que isso daqui é para todo mundo e que se a gente não cuidar, vai acabar como que é o que já está acontecendo. Eu nasci aqui mesmo, né? Então eu tenho 45 anos, eu nasci e me criei aqui, nessa rua aqui. Mudei agora pra cima um pouquinho. Assim, é até falar assim é até difícil, porque mesmo vai mudar, voltar uma coisa é muito difícil, né? Você voltar aqui se não quer. No passado não tem como, até porque o mundo mudou pra tudo. Aqui, queira ou não, mesmo com a desorganização que eu acho que ainda tem, mas é um pouco organizado ainda. Pelo que eu vejo assim pela rua, por exemplo, aqui no verão fica muitos carros ali, mas mesmo assim não atrapalha o acesso. Mas tem aquela questão, né, cara, do pessoal assim, da educação, né? Aí não é nem questão de melhorar, aí é individual. Questão de lixo mesmo. Lixo. Por exemplo, as próprias pessoas dos bares, que tem o bar aqui, podiam cobrar isso aí. Mas aqui dentro, assim, o pessoal da prefeitura limpa, nunca tá sujo. Ó, você pode ver que tá limpinho, tudo limpo, o pessoal da prefeitura limpa. Dá um suporte legal aqui, entendeu? Glicéria tem um potencial turístico, assim, é incrível. Eu comparo muito com o Sana, né? Porque eu conheci o Sana, ninguém no Sana, por exemplo. Mas também tinha um potencial turístico top, aqueles lugares lá, as cachoeiras, e ninguém explorava Sana. Sana precisou ver uma galera de fora, uns artistas lá, uns caras que chegaram, pá. Então, assim, o cara que veio, trouxe as ideias, assim, no começo o pessoal espantou, mas trouxe um progresso pro lugar. Aqui em Glicério, infelizmente, por essa questão de... Ficou 20 anos, pessoal, essa questão de não explorar o turismo. A maioria trabalha por causa do petróleo, Macaé, não tô falando que é errado, não. Nos casos do petróleo, hoje prefeitura. Então, assim, o turismo ficou pouco explorado. Então, assim, por ser pouco explorado, tem coisas que em Glicério espetaculares, como aquela aí da canoa lá, que era um espaço espetacular, que tem tudo, é o mesmo lugar, a mesma coisa. Pô, tinha tudo lá, tinha festas, tinha luau, tudo. E hoje não tem nada. Glicério ia sediar as Olimpíadas do Rio, a canoa seria em Glicério. Não foi por causa de questões assim de água, que não tava, a água não foi 100%, tinha que ser uma água bem limpa, não tava, aquele rio de baixo não é tão limpo igual esse aqui, então a água não tava limpa. Questões assim, pô, você imagina sediar umas Olimpíadas aqui em Glicério. Então não foi por causa de desleixo. E pro futuro, vai depender muito. Com que olhos vão olhar, quais vão ser os olhares dos governantes, né, cara? Joyce, foi muito bom conhecer o seu quintal de casa e rever um lugar que eu vinha na minha adolescência tomar banho. E ó, como vocês viram, eu troquei de roupa porque eu vou aproveitar essa água maravilhosa. Joyce, é com você, pode encerrar aí, tá? Pessoal, precisamos nos conscientizar que isso daqui é uma área de bem comum. E para que as nossas futuras gerações possam aproveitar, precisamos preservar. Olha, Duda, fora as matérias que tem comida, essa foi uma das matérias que eu mais gostei de gravar. Mas, mudando de assunto, estamos em Setembro Amarelo, mês que busca conscientizar a população sobre a importância da prevenção ao suicídio. Dia 10 de setembro é dedicado ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. No Brasil, desde 2015, o mês de setembro é conhecido como Setembro Amarelo. E uma das marcas da campanha é a decoração de locais importantes com a cor amarela, como Cristo Redentor, o Congresso Nacional e muitos outros pontos pelo país. Instituições como o Centro de Valorização da Vida, o CVV,
desempenha um papel crucial oferecendo suporte emocional gratuito e sigiloso. E olha, Ed, vale lembrar que realizar atividades físicas liberam hormônios da felicidade, conhecidos como o famoso quarteto da felicidade: endorfina, serotonina, dopamina e ocitocina. No entanto, é importante ressaltar que antes de iniciar qualquer tipo de atividade física, você deve consultar um cardiologista. É isso mesmo. Então, pessoal, a gente vai dar uma pausa rápida, não sai daí e voltamos já. Na dica de saúde de hoje, eu vou ensinar a vocês que existem frutas que ajudam no combate da depressão. Nós estamos no mês de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo. Existem frutas que ajudam na liberação de um aminoácido muito conhecido, a serotonina. A melancia, o abacate, o mamão, a banana, a tangerina e o limão. Todas essas frutas são ricas em triptofano. Tirando essas frutas, a atividade física é algo essencial para quem está com depressão. Não só depressão, como todos nós não fomos feitos para ficar parados. Realmente a educação física, o exercício físico, ele é muito importante. Pratiquem atividade física, consumam de 3 a 5 frutas por dia, caso você não seja pré-diabético ou diabético. Consumam essas frutas porque elas são precursoras do triptofano. E essa é a minha dica de hoje. A Praia dos Cavaleiros foi o palco da 13ª edição do Festival Macaé Cultura e Gastronomia, o maior evento realizado na cidade até então. E olha, Duda, o festival ocorreu em um espaço aberto, tinha 7 galpões, incluindo uma cozinha show e um outro espaço suspenso na areia da Praia dos Cavaleiros, com vista para o mar. O evento contou com 2 palcos para apresentações musicais, um espaço literário e 26 restaurantes da região, que apresentaram pratos exclusivos com valores fixos. Duda, eu só posso dizer uma coisa: foi bom demais. Ed, e o quadro Me Conta Aí? O Ed foi conhecer um projeto muito lindo que tem aqui em Macaé. Então, diretor, roda a vinheta. Fala pessoal, tudo bem? E hoje eu estou no bairro da Ibitiba, na rua Doutor Bueno. Ao fundo tem a Praia da Ibitiba e um pouco mais à frente é o centro da cidade de Macaé. Mas no quadro Me Conta Aí de hoje, eu vim conhecer a Associação de Atendimento Multidisciplinar Especializado, a Ame Mais. Vem comigo? E eu tô aqui com a Denise, que é presidente da Associação Ame Mais. Denise, como que surgiu este projeto que é tão lindo? Então, surgiu quando eu me mudei para Macaé, né? Eu abri uma clínica aqui, que é o Espaço Ame. E assim, a gente começou a contribuir com o trabalho social através da clínica Ame, a clínica particular. Mas com o tempo a demanda foi crescendo e houve algumas questões jurídicas, aí a gente teve que organizar uma associação. Assim, junto com meu marido e alguns amigos profissionais, surgiu a Associação Ame Mais. Mas assim, me contaram nos bastidores que você já fazia um trabalho na clínica. Sim, sempre fiz. Qual era esse trabalho que... Ah, não, vou fazer um pouquinho aqui. Esse trabalhinho de formiguinha, o que já acontecia antes? Sim, eu sempre procurei contribuir com a sociedade da cidade onde eu morava. Então eu fazia algumas avaliações, mas as crianças acabam indo para a fila de espera por causa da alta demanda, né, que se tem. E aí eu fui ver essa fila de espera e percebi que era uma fila de espera bastante longa já há algum tempo.
Então surgiu a ideia, como que eu posso contribuir mais com o meu município, né, com a minha cidade? Aí também nasceu o projeto da Associação Ame Mais, que foi uma questão assim, o nome carrega o que eu quero, amar mais a minha cidade, amar mais as pessoas, então surgiu a Associação Ame Mais. Antes de você me apresentar a clínica, Denise, eu quero saber, parece uma pergunta clichê, mas por que devemos ajudar o próximo? Então, é muito interessante isso, tem toda uma história de vida, né? Eu vim de um lar desfeito, de pai e mãe, né? Uma separação, uma mãe que era alcoólatra, né? E eu fui alfabetizada aos 12 anos e só enquanto adulta que eu descobri que eu tinha um transtorno de desatenção e hiperatividade, combinado. Mas eu sempre tive dificuldade e eu encontrei uma professora que me alfabetizou. Ela me levou para casa e me alfabetizou aos 12 anos. Então, desde então, eu acho que vale a pena você investir na sua cidade, você investir nas pessoas, não só para você ter um retorno social, não é disso que eu estou dizendo, é das pessoas, né? De você pegar uma criança que está com dificuldade e você conseguir contribuir para a evolução dela. De você pegar mães e famílias que estão fragilizadas e você poder ver esse sorrisão que vocês viram aqui. Elas entram, elas fazem café, elas trazem lanche e é o lugar delas. Então elas dizem que enquanto elas estão aqui, tanto aqui quanto na clínica, elas se sentem acolhidas. É um lugar aconchegante. E é isso que o Espaço AME se propõe, sempre me propus a isso, e é isso que a Associação Ame Mais também se propõe. Como que a gente faz isso? Além de amar, a gente tem que operacionalizar o amor. Então aqui, gratuitamente, é oferecido o mesmo tratamento que as pessoas têm na clínica particular. O mesmo daquelas que podem pagar. É o mesmo tratamento. E eu quero conhecer mais essa clínica, eu quero conhecer como que funcionam os aparelhos aqui, eu quero conhecer tudo. Você pode me mostrar? Claro, podemos sim. Não. Denise, como que as famílias chegam aqui até você? Como que elas chegam na clínica? Aquele primeiro contato. Então, a gente recebe famílias que ainda não têm o diagnóstico, né? E recebe famílias que receberam o diagnóstico recentemente. Então, elas chegam muito fragilizadas, com pouca informação, sem saber o que fazer, sem saber os caminhos que deve tomar. A gente acolhe essa família, acolhe essa criança e posteriormente a gente avalia essa criança para criar um caderno de intervenção que essa família possa fazer em casa. Por que é importante, Denise, ter essa atenção também, além da criança, com o pai ou com o responsável que cuida dessa criança? Então, a gente tem duas linhas, né? Pesquisas indicam que as famílias que têm crianças que estão dentro do transtorno do espectro autista ou de qualquer outra dificuldade de aprendizagem, elas têm um elemento estressante muito grande. Por quê? Elas abrem mão dos eventos sociais, né, que são fornecedores de amizade, de relacionamento, de saúde mental. Elas têm que fazer ajustes financeiros que às vezes trazem estresse para a família e elas têm um estigma social. O autismo, ele não tem cara, né? Você não consegue olhar uma criança e dizer que ela tem autismo. Paralelo a isso, um dos maiores prejuízos que se tem no autismo é a desregulação emocional, que traz muitos eventos de explosões emocionais no público, seja por recarga sensorial ou seja por qualquer outro fator. Isso traz um elemento, de uma certa forma, que envergonha a mãe, que estigmatiza a família. Ela acaba ficando mais reclusa e precisando de apoio. Uma outra vertente é que, embora a criança faça muitas horas de terapia, ela fica mais tempo com a mãe, mais tempo com o pai. Então, se eu dou habilidades a essa mãe e esse pai, de certa forma eu estou investindo na habilidade da criança que eu quero ensinar. Reestruturando a família. Reestruturando a família. A gente tem essa sala também de estimulação.
As salas aqui são mistas, porque a gente não tem um profissional fixo numa sala ou uma sala só, porque um dos prejuízos que tem no transtorno do espectro autista é a rigidez cognitiva. Então a gente trabalha com as crianças em todas as salas. É claro que a gente não faz isso de uma forma intrusiva, mas a gente vai treinando a criança para estar em ambientes diferentes, com brinquedos diferentes, com pessoas diferentes. A gente também tem vários uniformes para que ela não crie um padrão de atendimento, porque se eu crio esse padrão de atendimento aqui, quando ela chegar num shopping, numa determinada época, ele pode estar mais vazio, mas ela pode chegar num dia que vai estar mais cheio. Então eu preciso ensinar o cérebro dela que as mudanças, tá tudo bem, respeitando o tempo dela, né? Se ela se desorganiza, a gente tem técnicas de PCM, que é uma técnica de condução para crianças que estão em desregulação emocional, que a gente ensina aos pais e a gente acalma, explica até que ela dê conta. Quando a gente percebe algo que desregula a criança, a gente começa paulatinamente a expor ela aquele critério, aquela coisa que desregulou ela, dando a ela a habilidade para ela resistir no tempo dela. E isso nos ajuda muito a análise do comportamento aplicada. Às vezes as pessoas pensam que o espaço AME é um espaço só de intervenção precoce. Não, não é. Aqui dentro a gente tem equipe de intervenção precoce, a gente tem equipe que avalia, a gente tem equipe que atende às outras demandas, né? Como transtorno de aprendizagem, TDAH, transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade. E a gente tem a equipe da análise do comportamento. Eu comecei a desconfiar, ela estava com 2 anos de idade, por ser muito agitada, por não dormir à noite, precisar sempre de medicamento para dormir. Então ficou uma espera muito grande, porque na rede do SUS é muito difícil você achar um tratamento que te leve assim, você vai em tal médico que você vai ter um tratamento especializado para essa criança. Então fica muito difícil, que você entra numa fila de espera e às vezes demora muito. E nisso o quadro da criança vai agravando. Então ela passou a ter muita crise de ansiedade, ela se mordia, ela ficou com dificuldade na escola, né, ficou um pouco atrasada. Então quando eu conheci a clínica foi através de uma palestra que a Denise deu na igreja do Horto, e minha irmã é dessa igreja, e ela falou assim, olha, a Denise deu uma palestra aqui, foi maravilhosa, e tem muitas coisas que a Esté se encaixa. Então eu procurei saber, mandei mensagem para a Denise, imediatamente ela me atendeu com o maior amor e carinho, marcou uma avaliação, né, e ela realmente atendeu a Esté e a gente está aqui até hoje. É muito dolorido você às vezes acordar às 6 da manhã, você ir para uma consulta médica, já aconteceu isso comigo, e o médico atender quase 4 horas da tarde, porque a demanda é muito grande. Tem muita criança na fila de espera. E chegar lá o médico mal te atender, mal olhar para você e falar assim, não, sua criança não tem nada. É muito dolorido para a mãe você ver uma criança chegar ao ponto de se morder, daquela criança ser agitada, né? E o médico falar que não tem nada. Aí você fica meio assim, frustrado, né? Porque você quer o melhor para os seus filhos, né? Você não quer que ele passe pelo aquilo. Eu acho que deveria ter uma atenção mais voltada para essas crianças. Porque o intervalo é muito grande. A minha filha ficou sem nenhum medicamento, porque o médico não sabia o que ela tinha. Eu já cheguei a ponto de levá-la na emergência, porque ela estava com crise de ansiedade, era dor no peito, falta de ar. Como que você vai ficar com uma criança assim? E o médico fala assim, mãe, eu não sei o que fazer, porque a sua filha não tem um laudo. Então eu não posso dar um medicamento que vai prejudicar a saúde dela. A Denise é uma pessoa muito especial e eu falo assim, eu agradeço a Deus todos os dias por ter colocado ela assim no nosso caminho, nessa trajetória aí. E assim, ela trata a Esté com muito carinho, a Esté tem uma paixão imensa por ela. E o desenvolvimento da Esté, tanto na escola quanto assim, pessoalmente com a gente, ela desenvolveu muito e está desenvolvendo ainda, né? Que a gente tem tão pouco tempo,
Mas assim, a gente já descobriu muitas coisas, porque pra gente que é mãe, acha normal. Mas quando ela começa a conversar, dar aquelas dicas, aí a gente começa a observar melhor os nossos filhos. As meninas da clínica foram fazer uma palestra sobre inclusão lá em Córrego do Ouro, onde a gente mora, na nossa igreja. Foi aberta ao público, à comunidade, né? E aí lá elas levaram questões maravilhosas, falaram muito sobre o assunto. E ali, a partir dali a gente já começou percebendo que realmente o Hugo estava incluso naquelas características, nas coisas conforme elas iam falando. E aí uma amiga minha que já tinha conhecido elas falou que a Denise estava fazendo algumas avaliações neuropsicológicas pela associação, que era gratuito, e colocou o nome dele para poder ser chamado. E aí a gente conheceu elas assim, lá na palestra. O Hugo, a gente começou a desconfiar com uns 2 aninhos, mais ou menos. Ele já andava na ponta do pé, apresentava alguns comportamentos atípicos. E aí a creche sinalizou, né? Pediu para que a gente procurasse um profissional para poder ver essa questão, que ele tinha alguns comportamentos na escola diferentes, e aí foi que a escola sinalizou a gente também, de que ele tinha esses comportamentos lá. Perguntou se tinha em casa. Foi aí que abriu essa porta, né, pra gente poder começar a investigação. Quando a gente começou a perceber essa questão dele, foi assim, foi uma questão muito tensa, porque a gente percebia que ele era diferente. O Hugo estava sempre irritado, sempre agressivo, ele chorava em excesso. E aí, com isso, atrapalhava um pouco a socialização dele com as outras crianças. E a gente percebia que ele era um pouco diferente. Eu, enquanto mãe, né, querendo o melhor para ele, ali acolhi, amei, como amo, mas foi bem difícil. Foi bem difícil. Porque a gente sonha com aquela maternidade linda que a gente vê. E quando a gente lida já, dá de cara com essa questão atípica, é mais difícil. As meninas, por mais que aqui seja uma associação, as meninas têm o tratamento com ele, tipo, você não vê diferença de uma clínica particular. O tratamento delas é maravilhoso. Porque além delas tratarem ele aqui, elas dão dicas, elas vão informando a gente o que a gente precisa fazer em casa para complementar o tratamento. Então, a evolução dele tem sido muito boa, tem sido bem significativa. Eu espero do futuro do Hugo que ele seja um homem independente, que ele consiga alcançar os objetivos dele, porque eu sei que ele vai conseguir alcançar os objetivos dele no futuro como qualquer outra pessoa. E eu vou estar aqui, com certeza, para poder apoiar ele. Põe um beijão, quero ver. Bem um abração, um abração, um abração. Muitos beijos, muitos beijos. Muitos beijos. O que me traz mais prazer de estar trabalhando nessa clínica hoje é realmente o acolhimento, tá? A preocupação que os profissionais da clínica AME têm em relação aos seus pacientes e aos familiares também. É como se a gente fosse uma família, é como se você estivesse em casa. Eu não me sinto que eu saio da minha casa e venho para a AME para trabalhar. Eu venho para aprender, eu venho para receber. Eu aprendo, eu recebo, e aí quando você recebe o melhor, você também tem o melhor para você doar. Então assim, eu estou amando esse pouco tempo que eu estou aqui, está sendo uma experiência única, única mesmo. Denise, aproveitando que a gente está falando sobre isso, como a gente pode colaborar com a associação? Então, vocês podem doar, né, através do Pix, que é o nosso CNPJ, 048 213 047 1000 contra 60. Vocês podem doar roupas para o nosso bazar, alimentos que a gente ensina as crianças a comer,
podem doar equipamentos, né? E também trabalhar como voluntário. Às vezes as pessoas se perguntam assim, mas eu não sou terapeuta. Mas se você vem para bater um papo com os pais, você já está colaborando. Se você traz um bolo para tomar um café com as mães, você já está colaborando. Se você quer oferecer um piquenique, uma atividade, agora, por exemplo, a gente estava doido para ir ao Rio no zoológico e a gente não conseguiu um ônibus. E as crianças não têm como pagar esse ônibus. Então tem muitas formas de colaborar, né? E a associação está de braços abertos e de portas abertas para todos que quiserem nos ajudar. Então não é só financeiro? Não, não é Existem só várias financeiro. maneiras de colaborar. Eu vejo que a associação ela já está no ganho pela equipe que eu tenho. Porque trabalhar como voluntário é complicado. Mas não se trata só de dinheiro, se trata de pessoas, se trata de relacionamento, se trata de amar a sua cidade, de não cruzar os braços e ficar, é fulano, é beltrano, não. Se nós nos unirmos juntos, sempre seremos mais fortes. E como diz o nome da associação, né? Ame Mais. Ame Mais. Isso mesmo. Denise, muito obrigado por me receber aqui. Por nada. Foi muito bom conhecer a sua clínica, conhecer a associação e conhecer esse belíssimo trabalho que vocês fazem aqui, tá? Eu que agradeço. Muito bom. E olha, pessoal, a nova ponte da Barra aqui em Macaé foi inaugurada e na última semana foi liberada para veículos, com mudanças importantes no trânsito. É isso mesmo, Ed. A faixa da esquerda, sentido Barra versus Centro, será direcionada para a Avenida Presidente Feliciano Sodré, Mercado de Peixes, enquanto a faixa da direita servirá para a área central, Aroeira, HPM e BR-101. E a partir do dia 14 de setembro, a linha de ônibus A12, Terminal do SEAB versus Terminal Central, passará a operar pela rua Governador Roberto Silveira, com itinerante ajustado para melhor atender os passageiros. Então, vamos ficar ligados nas mudanças. E este foi o Conexão Macaé, uma revista eletrônica cheia de dicas, informações e novidades. Tudo isso para você. E não se esqueçam, acessem as nossas redes sociais. Vão lá, curtam, comentem e compartilhem com seus amigos. Até o próximo programa. Tchau, tchau.